É isso, professora Cristine, seja bem-vinda. É, a gente agradece muito a sua presença aqui hoje nessa aula e pode iniciar a sua aula. Obrigada, Thalita. Boa tarde, meninos e meninas, queridos e queridas. Bom ver rostos diferentes. Não sei se alguns de vocês responderam o questionário que eu tinha enviado, né? Mas usei algumas das perguntas que vocês fizeram e algumas das respostas que vocês deram, né, para me orientar aqui na aula. Então, deixa eu começar compartilhando aqui alguns slides. Vocês estão vendo? Sim. Beleza. Então, muito bem. O solo. Tem muita coisa para falar de manhã. Nossa, achei que 30 minutos eram muito poucos. Pouco tempo, né? Mas vamos tentar nos manter aí no período adequado. Vocês estão vendo nessa foto, né, uma paisagem, e aí a gente consegue observar vários compartimentos ambientais, né? E aí o solo, ele está aí presente, mas escondido debaixo da grama aqui, do campo, está escondido embaixo dos nossos pés, né? No dia a dia, vocês falaram que vocês viram um solo na rua, na praça, ou no barranco, no quintal, né? Mas ele está aí embaixo dos nossos pés, né? Então, como que eu posso definir o solo? As palavras que vieram à mente de vocês, quanto maior a palavra, mais vezes vocês falaram, né? Então, solo remete para você à terra, né? Acho que isso é muito natural. E a chão, né? Que é a superfície, na verdade, onde a gente está pisando, onde a gente está morando, né? Então, o solo, dependendo do olhar que a gente vai dar para ele tem várias definições, né? Para o agricultor, ele vai ser o substrato para plantar, né? Para o meio ambiente, o substrato para as árvores, para as plantas, né? No nosso quintal, para a horta, para as flores, né? Para o engenheiro, vai ser a parte onde ele vai construir casa, construir estrada, ou o que ele vai ter que cavar para fazer túnel, né? O que ele vai ter que retirar para fazer algum aterro, né? Então, dependendo do olhar que a gente tem sobre ele, a gente pode dar várias definições. Nós aqui vamos olhar do ponto de vista de um geocientista, de um cientista da Terra, que vai estudar o planeta Terra, né? Muito bem. Então, voltamos à nossa paisagem, e aí o solo, que está ali escondido embaixo, né, ele faz parte de uma camada que a gente pode chamar de pedosfera. E como se fosse o epidermo, a pele, né, do meu braço aqui, por exemplo, e que vai interagir com um monte de outras esferas, né, no ambiente. Ele vai interagir e ele vai ser o resultado das ações que vão ocorrer entre a litosfera, ou seja, as rochas, a atmosfera, que é o ar, a hidrosfera, que é toda a parte da água, e da biosfera, né? A fauna e a flora. E o resultado da interação dessas esferas vai dar o solo, né? Só que o solo, para a gente ver de fato como ele é, a gente tem que cavar, né? Então a gente pode cavar, fazer um buraco, a gente pode abrir uma trincheira, né? A gente pode abrir, fazer uma estrada, a gente vai ver esses barrancos, esses paredões assim, né? Às vezes quando a gente passeia pela estrada, a gente vê isso na paisagem, né? Então tem uma camadinha aqui em cima, que é grama, tem árvore, tem planta, mas aqui embaixo existe todo o material terrestre, todo o perfil, né? Que vai contar a história aqui desse solo e que eu vou contar um pouquinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui uma outra foto de solo. Aqui seria um solo com o qual, por exemplo, eu estava acostumada, porque
eu vim lá do outro lado do Atlântico, eu vim lá do sul da França, e lá no sul da França é muito comum a gente ver esse tipo de paisagem, esse tipo de solo que está aqui, né, nessa parte mais amarronzada, né, que é uma camadinha bem fininha, né? Aí quando eu vim aqui no Brasil, que eu comecei a sair e a visitar um pouco os lugares, eu vi coisas assim. Olha que diferença, né? Não só pela cor, mas pelo tamanho, né? Pela espessura que tem aqui de material, né? Por que será que isso é assim? Por que será que é tão diferente, né? Tudo depende de alguns fatores, né? Então, para se formar, o solo, né? Ele vai ser muito diverso em função das condições climáticas. Quando eu falo do clima, né? E pensando na temperatura, que vai variar ao longo do ano, a quantidade de chuva que pode ter, né? Isso varia ao longo do tempo e varia ao redor do globo, né? Na França ou aqui no Brasil, o clima é diferente, né? Vai depender do material de origem. Quando eu falo de material de origem, eu falo das rochas, porque o solo, ele vem das rochas, né? E aí, quando eu falo das rochas, vocês lembram? Tem vários tipos de rochas, né? Então, tem rochas magmáticas, como essas, né? Tem o granito, um basalto, tem rochas metamórficas, né? Que é bem diferente, e tem rochas sedimentares, por exemplo, esta aqui, né? Então, todas essas rochas, elas podem ficar aí na superfície, como a gente vê aqui na foto, tem uma pessoinha aqui andando por ela, né? E a partir do momento que elas vão estar aqui na superfície, elas vão entrar em contato com a atmosfera, com a hidrosfera e com a biosfera, né? Então, um outro fator aí de controle, né, na formação do solo são os organismos, que vão, aos poucos também, né, ficar presente e atuar. E tem mais dois fatores importantes. O relevo, né? Tem áreas que são muito elevadas, muito pontudas, tem vales, tem áreas mais planas, tem áreas mais colinosas. Tudo isso vai condicionar também como a água vai passar, né, pela rocha, se infiltrar, né? O relevo é um outro fator. E um outro fator muito importante quando a gente fala da dinâmica do planeta, dos processos, né, do planeta, é o tempo, né? É um tempo que é muito diferente do nosso tempo ser humano, tá? Vocês, na idade de vocês, mais ou menos, vocês vão crescer em média, né, 8, 10 centímetros por ano, né? Para fazer 1 centímetro de solo, né, vocês vão precisar de 300, 400 anos, né? Se a gente estiver num país temperado, mais fresquinho. Num país tropical, como o Brasil, né? E claro que pode variar um pouquinho de região por região, mas, em média, vocês vão precisar um pouco de menos tempo. 150, 200 anos para fazer 1 centímetro de solo, né? Então, tem um fator tempo aqui que é muito importante, tá? Aqui para mostrar como na paisagem e em função do relevo, a gente pode ter vários tipos de solo, né? E aqui vocês conseguem ver que esses cortes que a gente faz na vertical, né, para o solo aparecer, né, eles mostram aqui cores diferentes, né? Cores é sempre o que aparece primeiro para a gente, né? Mas se a gente for lá e pegar um pouquinho, a gente vai ver que também, passando a mão, vai ter diferenças, né? Tudo isso, né? Aqui outras fotos para mostrar o quanto esses solos podem ser diversificados. E essa grande diversidade, né, ela é relacionada a esses fatores, né, que controlam a sua formação, tá bom?
Então, quais são os ingredientes que eu preciso, né, para ter um solo? Eu preciso de minerais, de um material mineral. Lembra que eu falei que ele vem da rocha, né? Ele precisa de matéria orgânica. Aqui, por exemplo, eu peguei, catei no jardim aqui do Instituto algumas folhas em diversos graus de decomposição. Isso é matéria orgânica, né? Tem também ar, né? Gás, ar, que interage, né? E líquido, água, né? A gente precisa de água também, bastante água para formar o solo, isso é importante. E dos organismos vivos. Tem vários tipos de organismos que vivem no solo, né? E que ajudam muito, né? Em vários processos na formação do solo e na decomposição da matéria orgânica. Então, tem formigas, tem cupins, tem minhocas, e tem um monte de outros insetos. E tem uns que são muito pequenininhos, a gente não consegue enxergar a olho nu. A gente só vai ver com uma lupa ou até com microscópio, né? Que são micróbios, fungos, né? Muito pequenos. Mas eles estão ali, eles são muito importantes. Então, como que a gente faz para formar um solo, né? São basicamente dois grandes processos que eu vou tentar mostrar para vocês agora aqui. Um que se chama intemperismo. Intemperismo vem da palavra intempere, né? Então, intempere é temporal, né? E chuva, isso que a gente lembra quando a gente escuta falar disso, né? Esse intemperismo, ele ocorre em todos os materiais e superfície, eu vou mostrar isso para vocês. E depois disso vem um outro processo que a gente chama de pedogênese, né? E aí sim que a gente começa a ter formação de camadas aqui no solo com características diferentes, tá? Então aqui eu vou parar de mostrar esses slides e eu vou para uma animação para explicar para vocês o que é intemperismo. Vocês estão vendo? Essa é uma animação que foi feita alguns anos atrás para uma aluna aí do curso de licenciatura. E aí, vamos olhar então o que acontece embaixo dos nossos pés e falar aqui de intemperismo. O intemperismo, né, é um conjunto de processos que vai destruir as rochas que estão expostas em superfície, né? Ele pode ser de dois tipos, físico ou químico. E aí depois tem toda a biota que vai entrar em jogo também, né? O físico, ele vai... Qual é o objetivo do intemperismo físico? É quebrar, né? Ele vai quebrar a rocha em pedaços menores, tá? Então, como que isso pode acontecer? Por exemplo, em climas frios, né, a água que pode entrar nas fissuras, em rachaduras da rocha e que depois vai congelar, né, quando congela, ela aumenta de volume. E aí ela exerce uma força e ela vai aumentar as fissuras e aí ela vai quebrar a rocha, né? Isso deve já ter acontecido com vocês, se deixam a garrafa de água lá no freezer e vocês esquecem, quando pega, está toda rachada, não é? Então, é o mesmo processo que vai acontecer com a rocha. Um outro fator também que pode quebrar a rocha, sim, são as raízes das plantas, das árvores, né? Aqui, né, a raiz, à medida que ela vai crescer, né, ela vai ficar cada vez maior e também vai exercer pressão, né? E aí ela vai aumentar as fissuras. Às vezes, quando a gente passeia nas calçadas, a gente não vê as raízes das árvores que estão levantando a calçada, que estão rachando, né? Então, o mesmo princípio acontece com as rochas também, né? E à medida que eu vou quebrando em pedaços menores, cada pedacinho fica mais exposto à ação,
né, da água, do ar, tá? E como quando a gente come uma bala, né? E aí a gente vai mordendo e quebrando. A gente corta ela em pedaços menores, né? E quanto mais pedaços, mais expostos eles ficam com a nossa saliva. E aí a nossa saliva, ela faz reações químicas que poderiam ser mais ou menos o equivalente do intemperismo químico, né? O intemperismo químico, ele é um processo que vai ter reação química geralmente entre a água e a rocha, né? Então, por exemplo, nesse exemplo, é uma rocha que é parecida com essa aqui que eu mostrei para vocês, né? Essa aqui é um granito. Ela tem vários minerais, que tem vários nominhos aqui, quartzo, feldespato, biotita, né? E aí, esses minerais, à medida que eles vão entrar em contato com a água, não sei se vocês conseguem perceber aqui, mas vocês estão vendo que perde o brilho, parece mais esbranquiçado. Essa parte, ela está sendo intemperizada quimicamente. Já foi, né, na verdade. E, com isso, o material, ele se torna mais frágil, né? Eu não consigo quebrar essa rocha com a mão. Posso até tentar, mas não vou conseguir. Agora, essa daqui, eu consigo. Porque ela já está mais fragilizada pela ação do intemperismo, né? E aí tem alguns minerais, por exemplo, esse daqui, que tem ferro na sua composição. E aí o ferro, né, em contato com a água, com o ar, o que acontece? Ele oxida, fica enferrujado, como o portão de casa, por exemplo. E as rochas, tem rochas que tem bastante ferro, como essa daqui, por exemplo. Essa parte aqui, estão vendo? A rocha é bem escura. Em volta dela tem uma camada com uma coloração, parece cor de ferrugem mesmo. Então, é porque aí os minerais que tinham ferro foram oxidados. E aí eles dão essa coloração avermelhada, né? E essa coloração, a gente encontra ela bastante nos solos daqui, justamente por conta desses minerais, que a gente vai chamar de óxidos. Bom, e aí, à medida, então, que aqui em cinza é a rocha, né? À medida que o intemperismo vai agindo, o físico, o químico, com a ajuda dos organismos vivos, esse perfil vai se aprofundar, né? E ele deixa aqui um material cada vez mais solto, né? Mais molinho, mas que pode evoluir. Então, por exemplo, aqui, vou tentar mostrar melhor para vocês do que de manhã. Vocês conseguem enxergar aqui o que eu coloquei? Conseguem ver? Então, aqui eu tenho a rocha fresca, a rocha temperizada, e à medida que vou me aprofundar e que esse material vai sendo atacado, ele vai evoluindo. Vocês estão vendo como muda aqui o tamanho, né, a coloração das coisas? Então, é isso que acontece ao longo desse perfil aqui que a animação está mostrando. Tá bom? Simplificando, tá? Muito bem. Então, agora, vamos voltar aos slides e vou mostrar algumas fotos para vocês. Tudo bem? Sim. Legal. Sim. Professora, Sim, professora, fala. não tá dando pra mandar mensagem no chat. Na mensagem lá. Ah, aí tem que ver com a Thalita, então. Oi, Tá gente, bloqueado. desculpa, estava desabilitado e eu não vi. Agora eu habilitei, tá bom? Muito bem. Já tava tentando mandar e não deu. Vocês estão vendo aqui como o material, um pouco como eu mostrei aqui para vocês? Aqui ele evolui,
e aí começa a ter um degradê de cor, né? E essas camadas que têm essas cores diferentes, né, essas características diferentes, os cientistas do solo chamam elas de horizontes, né? Então a gente vai falar de horizontes dos solos. E esses horizontes, eles ajudam a classificar os solos. Então tem vários tipos de solos que vão ter vários tipos de nomes em função das camadas que eles vão conter. E essas camadas, elas são chamadas com uma letrinha maiúscula, né? E por que então, né, a gente tem todas essas camadas? Porque à medida que a água vem filtrando e vem interagindo, né, esse material vem se decompondo, né, tem modificações, né, tanto de cima para baixo, como de baixo para cima e nas laterais, né? Então, vocês estão vendo como aqui a gente tem a rocha ainda, aqui a gente tem um material que seria uma rocha podre, né, que está sendo até erodida, a gente vê essas marcas, né, esses riscos aqui no perfil, e aqui a gente tem camadas mais rosadas e depois mais amarronzadas e em cima a vegetação. Então, a gente já começa a ter alguns horizontes, né? E os bichinhos que vivem no solo também, eles ajudam, né? Quando fazem galerias e se deslocam, eles ajudam, né, a movimentar o material, né, de cima para baixo e de um lado para o outro. Tá? Então, à medida que o meu perfil vai se aprofundando com o tempo e à medida que a rocha vem sendo atacada, posso ter vários tipos de solo. Aqui é um solo que tem um horizonte só, e bem pequenininho, que está demarcado aqui, que é chamado de horizonte A, né? E aqui a gente tem a rocha. Se a gente, com o tempo, né, encontra aqui um solo com mais camadas, o horizonte A aqui está um pouquinho mais escuro, e aparece aqui um horizonte B. O horizonte C ainda é a rocha que está sendo alterada. Mas olha a diferença de cores, já que a gente consegue encontrar, né? Mais tempo ainda, né, ou dependendo da situação dentro do relevo, a gente pode ter esse outro tipo de solo com outras características. Estão vendo? Tem várias cores, né? Bem diferente daquele outro. Deixa eu ver a hora. Tá aí, né? E aí, à medida que esse perfil e essa alteração da rocha acontece, né, o meu solo se torna cada vez mais espesso. Né? E esses solos vermelhões, bem espesso, que eu mostrei no início para vocês, eles são bem típicos daqui, justamente porque estamos em país tropical. E as reações químicas são mais rápidas, tem bastante água e tem calor. Então, legal. E o que o solo faz? Por que ele é tão importante? Tão importante para a gente, tão importante para o meio ambiente, todos os ecossistemas. Ele é o substrato para a gente e para a vida no planeta, né? Então, ele regula o clima com as trocas que ele faz com a atmosfera, né? E ele guarda carbono, né? Então, isso é importante. Ele recicla, ele ajuda a reciclar todos os nutrientes, né? E essas reações de intemperismo fornecem elementos químicos dentro da água que está lá no solo, né? Dissolvidos esses elementos, e são disponibilizados para as plantas. Né? Ele é um habitat para vários organismos, como eu falei para vocês. Ele é um filtro também para a água, né? E para a água subterrânea, nos aquíferos, né? Ele ajuda também a regular, né, as enchentes, as inundações, né? Porque ele vai absorver, se ainda ele tem essa capacidade, se ele não for tão alterado, né? Ele pode ser uma fonte até de recurso para a medicina, né? Tem bactérias e fungos, né, importantes
que podem ajudar até em processos para alimentação ou para fazer remédios, né? Ele é a nossa principal fonte de alimentos, é ali que a gente vai plantar, né? A gente pode plantar para comer, pode plantar aqui, por exemplo, a cana-de-açúcar, que a gente faz o álcool como combustível, mas a gente pode plantar outras plantas que vão fornecer fibras com as quais a gente vai fazer as nossas roupas, por exemplo, algodão, né? E tem outros exemplos de plantios, né? E ele pode também, né, ser o substrato de construção sobre o qual a gente constrói, mas ele pode também fornecer material para a gente construir, né? Um desses materiais é a argila. A argila que é utilizada aqui, por exemplo, nessa casa aqui de pau a pique, ou a argila que a gente usa para fazer tijolo, né? Ou pigmentos para pintar. As pinturas rupestres, né, nas cavernas, muitas vezes eles utilizavam os solos que eles tinham à proximidade, né? E olha, eu me adiantei um pouquinho em relação a hoje de manhã. Aqui eu tenho várias cores, vários tipos de solos, com várias cores, né? Acho que vocês conseguem enxergar, né? Olhem esse daqui. E aí, eu peguei um pouco no dedo e passei na folha aqui. Olha quantas cores. Olha como a gente consegue pintar coisas lindas, né? Com esse material, que é o solo. Justamente porque ele tem minerais de composições diferentes, né? Ele guarda também registros do passado, né? Os arqueólogos, eles vão cavando essas camadas do solo abaixo dos nossos pés e às vezes descobrem cidades antigos, cemitérios, né, de povos antigos. E aqui eu trago esse exemplo, né, uma matéria que até saiu na revista Super Interessante, mas de um filme que saiu na Netflix. Para quem não viu ou já viu, em inglês é The Dig, e acho que em português eles traduziram como a escavação, né? Na Inglaterra, eles vão escavar num campo e descobrem um barco viking, né? Então, veja, é muito legal, né? É muito interessante. Então, o solo tem muitas funções, ele é super importante para os ecossistemas, né? Então, ele é muito precioso, precisa conhecê-lo para preservá-lo e cuidar bem dele, como a gente cuida também de nós, da nossa saúde. Tá bom? É isso. Perguntinhas? Professora, alguma pergunta, galerinha? Aproveita. Professora, Sim. se não existisse o solo, o mundo caiu ou não? Não entendi. Se não existisse o solo, assim, aonde nós pisa ia cair? Não, cair a gente não ia cair, porque ia ter rocha embaixo, né? Se você pensa, se a gente for lá muitas vezes você escuta falar, o solo da Lua, o solo de Marte. Não tem solo, não tem água lá, né? Na verdade, aquilo lá é um sedimento. Mas por baixo é uma grande rocha. A Terra também é uma grande rocha. Mas não teria substrato para plantar, né? E para a gente se alimentar, e para ter bichinhos, para ter florestas. Entendi. Professora, Sim. se não existisse solo, não daria para plantar plantas, como árvores e flores? Assim, algumas plantas, né? Elas são especializadas e começam aos poucos, às vezes, a colonizar as rochas que estão expostas, né? Começam a ser fragilizadas. Já ouviram falar em musgo, em líquen? Sim. Então, elas são adaptadas para isso, elas até ajudam depois, né? Nesses processos, né, de decomposição da rocha. Ah, tá, obrigada. Professora,
Se não existisse o solo, não existiria, tipo, carros e a gente precisava só andar nas calçadas. Não existiria carro e aí depois perdia a outra parte. Então nós só iríamos andar, tipo, só na calçadas. Na verdade, a calçada, ela é construída em cima do solo, Ah, né? E, na verdade, nas e, áreas urbanas, nas cidades, né? O solo, ele foi tão remexido já, o solo verdadeiro, natural, original, ele já está muito longe, muito mexido, a gente perde uma parte dele. Né? tá. E também tem que fazer alguma coisa na aula, tipo, fazer alguma coisa no caderno. Não sei te dizer. Se você quiser anotar alguma coisa para guardar, para aprender. Não, eu só queria saber isso mesmo. Ah, Porque eu tava aqui procurando o caderno de banana. só que a Só que, professora de vocês prof, pedir depois. se não existia sol, não existia calçadas e ruas. As ruas, as calçadas, a gente constrói em cima do solo, né? Ah, tá. Mas quando você pega uma estrada de terra, você está andando em cima do solo. Só que ali passa tanta gente pisando e carro que ele fica até compactado. E aí é difícil crescer coisas lá, né? Professora, tem uma pergunta aqui no chat do Miguel. Ele perguntou: então, se não existiria solo embaixo? Solo embaixo? Embaixo do quê? Ele não falou. A gente, na cidade, você acaba colocando asfalto, fazendo as calçadas, e você acaba impermeabilizando. Vocês entendem essa palavra? Você impede que a água ela penetre, ela se infiltra no solo, mas embaixo tem o solo, né? E embaixo do solo, que é uma camadinha pequenininha, bem fininha, igual a nossa pele, tem as rochas. Professora, Sim. então se não existisse solo, nós ia ficar meio que andando nas rochas? A gente poderia andar, sim, nas rochas. Ou em sedimento, que são partículas soltas, né, não evoluídas, como no solo. As ruas de terra é rocha, né? Quer dizer, rocha não, solo. Isso. Ô, Às vezes, ô, quando você prof, passeia por uma estrada de terra, você está andando, ou às vezes quando você faz uma trilha num parque, na mata, né, que não tenha calçado, paralelepípedos, você pode ver que às vezes a cor vai mudar, ou a textura vai mudar, às vezes ele vai ficar meio lamacento, e às vezes ele fica, parece que tem mais areia, né? Então, Professora. isso pode ser um reflexo do tipo de rocha que tem embaixo e que deu origem a ele, né? Ou de como a água, né, ela se infiltrou ali. Professora, Sim. a praia, embaixo tem a areia, né? Debaixo d'água. Aí, debaixo da areia, tá o solo ou não? Embaixo da areia, É. embaixo da areia vai ter rocha. A areia já é o solo? Mas em depósitos de areia muito antigos, né, que estão um pouco mais afastada do mar, né, aos poucos se pode começar a ter matéria orgânica e aos poucos podem começar a se desenvolver um solo, são camadas bem fininhas ainda, né?
a areia da praia é um material que foi arrancado do seu lugar, que foi transportado e depositado, né? O que é diferente do solo. O solo, ele não sofre transporte, ele se forma no lugar, em cima da rocha, naquele lugar. Perfeito. Professora, tem uma outra. Só que, prof, Sim, Pro, estou ouvindo. minhoca na areia da praia? Não minhocas como as minhocas do solo. São outros bichinhos. É um substrato, né? É um material que é diferente. E aí, a fauna, os bichinhos, eles são adaptados para esse tipo de ambiente. Na areia da praia, às vezes a água do mar chega, e aí você tem água salgada, e não é qualquer animal ou qualquer planta, né, que vai se instalar aqui. Ela tem que ser adaptada àquele ambiente. professora, Ah, entendi. professora, Sim, me pergunta, então lá no fundo, lá, onde dá pra ninguém ir lá na água, lá no mar, lá embaixo, acho que uns 200 metros para baixo, não sei, onde tem alguns animais que vivem lá embaixo, lá é rocha? em cima é rocha, em cima da rocha você vai ter sedimentos, né? Quando eu falo sedimentos, são grãozinhos. Por exemplo, se esse aqui, consegue ver? Ó, vou colocar na mão. São pedacinhos, né? A partir do momento que eles são arrancados e transportados, eu vou chamar ele de sedimento. A areia é um sedimento. Então se alguém Mas lá nem embaixo... todos os sedimentos são areia. Areia é um tamanhinho. Tem uns que são menores ainda. Aí eu vou chamar eles de argila. Então se alguém for lá embaixo cavar uns 5 metros, vai dar para ver a rocha? Não, tem que ir bem mais lá para baixo. Tá bom. Só que, prof, se não tivesse sol, não existia caça e nem caçouina para os carros? Se não tivesse solos, não existiria casa? E nem Mais ou caçouina? menos, né? Às vezes você consegue fazer uma casinha em cima de uma laje de rocha, né? Mas você não teria alguns materiais que o solo pode fornecer, como, por exemplo, a argila para fazer tijolo, ou para fazer telha. Ah, tá. Professora, Sim, se não existisse o solo, as ruas iriam cair? não. Posso tirar uma dúvida? Pode. Quando você falou da argila, nós temos alguns tratamentos, né? Com a argila verde, com a branca para preta. Elas são retiradas dessas mesmas rochas, é isso? Rochas que fala ou solo? As argilas, elas vão vir dessa alteração das rochas, né, e do solo, do perfil do solo, daquele pacote que vai se formar acima dessas rochas. E aí tem vários tipos, porque tem vários tipos de rochas, várias condições de clima, né, a água nem sempre vai se infiltrar, vai circular da mesma maneira, nem na mesma quantidade, e isso vai mudar, né, esses minerais de argila que podem ser formados. O relevo pode mudar isso também. Né? Obrigada. Pode? Nós humanos, nós desvatamos a natureza, né? A gente tira da natureza. Quer dizer que os índios, então, eles usam a natureza como um benefício para eles, tipo, eles não destroem o solo igual a gente? Sim, eles têm uma relação com a natureza que é bem diferente da nossa, né? E eu acho que eu diria que eles respeitam mais o tempo da natureza. Né? A gente
a nossa sociedade ela é muito imediatista, a gente precisa, né, de muitos terrenos para plantar, para construir, e aí vai desmatando, desmatando, desmatando. E aí você gera ali um desequilíbrio no ecossistema. Né? E acho que os índios têm essa consciência e respeitam mais. Ah, entendi. Era só isso mesmo. Legal. Professora, Sim? a senhora falou assim que veio da França para o Brasil. O solo da França, ele tem menos componentes do que o do Brasil, porque parece que do jeito que a senhora falou, o nosso solo ele é mais evoluído do que o da França por causa do sistema climático, né? Eles são bem mais espessos, e os daqui, né? E eles são mais vermelhos, porque tem mais óxido de ferro presente ali, né? Na França, né? Como tem um clima que é menos quente, né? E não tem tanta precipitação, né? As reações são mais lentas. Né? Quando a gente quer acelerar uma reação química, a gente esquenta, né? E aí lá na França não é como aqui. O que é relevo? O relevo é o desenho que faz, né? Você tem região, tem montanha, então ele é mais alto, mais pontudo. Onde você tem morros, é mais baixo, mais arredondado. E onde é mais plano, o relevo é uma planície. E fica mais plano. E esse desenho que você tem na paisagem, por exemplo, que mostra o relevo. Professora, Eu escrevi errado. Sim. Eu escrevi. professora, Sim. até quanto tempo uma montanha pode viver assim? Que pergunta! Depende, depende do lugar, depende. Se você pensar no Himalaia, nos Himalaias, já ouviu falar dos Himalaias? Os Sim. Himalaias, eles começaram a se formar há milhões de anos atrás. Milhões! E ainda estão se formando. Ah, entendi. Entendeu? Depende do lugar? Então, depende do lugar, depende de onde você está na superfície do globo, né? Ah, entendi. Agora, a Serra do Mar, ela se formou há muito tempo atrás, também, milhões de anos atrás, mas aí ela parou de crescer que nem os Himalaias. Né? Porque ela não está no limite de placas. Ah, Mas entendi. isso é uma outra história que eu posso contar para vocês, depois. Entendi. Professora, eu tenho Sim. uma dúvida. Você falou que o solo guarda registros do passado, mas, por exemplo, a pessoa tem que cavar para colocar algo dentro desse solo, ou, por exemplo, pode deixar em cima, o solo, com o passar dos anos, pode criar por exemplo, uma camada dentro dessa coisa que a pessoa colocou, sabe? Assim, as duas coisas, né? Você vai cavar para enterrar alguma coisa, por exemplo, né? Mas às vezes você tem um deslizamento que vai soterrar alguma coisa. E aí vai ficar preservado ali dentro, né? Às vezes as condições, né, com o tempo, pode provocar esses fenômenos. Né? Então, ou você enterra e coloca lá, né? Seu baú do tesouro, ele está lá guardadinho no solo, ou às vezes vem, né, um deslizamento e soterra tudo. Ah, entendi. Obrigada. Professora, Sim, eu tenho uma dúvida. pode falar. O clima influencia nas formações de rochas? O clima na formação de rocha, ele vai influenciar para formar rochas sedimentares. Ah, entendi. Mas ele não vai influenciar para formar rochas magmáticas ou metamórficas, por exemplo. Galerinha, eu acho que a professora Cristine tem um compromisso agora, então a gente vai encerrar as dúvidas, tudo bem? Vocês gostaram da aula?
Sim, achei super interessante. Eu achei também. Eu também. Foi muito legal. Gambara, Eu gambara. gostei, eu gostei. Amei. Eu só queria saber uma coisa. Muito legal. Eu só queria saber uma coisa. Gambara, 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 gambara. Aquelas pedrinhas minúsculas de terra se formam. Com a pedrinha minúscula, né? De terra. O torrão, você tá dizendo? É. Aquelas pedrinhas de terra que quando você amassa já destrói. Aqui, por exemplo, ó. Isso aqui, você diz? Tá vendo? Sim, é isso mesmo. Porque quando você faz assim, ou amassa... É isso. Então, ali você tem um material um pouco mais argiloso, né? E aí, durante a formação do solo, ele tem processos que grudam e que fazem esses torrões. Entendeu? E aí, dependendo de como eles são, você consegue esmagá-lo. Tá vendo? A minha mão tá até colorida, não sei se dá para ver. Se eu passar aqui, ó. Dá para ver? Ó. Aqui eu tenho argila. Tá ficando mais escuro, tipo, meio Mais escurinho. escuro. Aqui, ó, passei a mão. Deu para ver? Dá pra ver que tá ficando mais escurinho. Aqui. Tem uns risquinhos aí. Então. Aqui porque eu já tenho mais argila, né? E a cor porque eu já tenho também alguns óxidos de Argila pó. é um solo ou uma rocha? Argila. Isso aqui é um das camadinhas do solo. Isso é uma rocha. Professora, Eu consigo passar da rocha ao solo. Eu vi uma pedra parecendo uma argila, eu apertei o negócio saiu. O negócio. Então, mas dependendo de onde você está no perfil do seu solo, quando ele está perto da rocha, você consegue ainda até reconhecer a rocha antiga. E tem alguns grãos, por exemplo, o grande quartzo, que é um mineral que é bem resistente, que vai estar presente ainda, né, em algumas camadas. Esse mesmo grãozinho de quartzo, que pode ser arrancado, elevado e se depositar e formar a praia. Nossa, Pessoal, Queridos e queridas, galerinha, vou interromper aqui. Tchau, muito obrigada. Tchau. tchau. Fiquem bem, cuidem-se. Tchau. Até mais. Tchau. tchau. Tchau.